pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E aí, para começar, eu queria que o nosso querido Geraldo falasse para a gente por que existe o Dia Mundial do Leite. A ONU instituiu essa data, Dia Mundial do Leite, 1º de junho, para que fosse divulgado, que fosse trabalhada a informação de quanto esse alimento, o leite e seus derivados lácteos, são importantes para a saúde humana, o quanto esse alimento é importante para o ser humano em todas as fases da vida. Então, é uma data de comemoração, amanhã, dia 1º de junho, e é uma data que a gente deve todos os anos lembrar e propagar cada vez mais isso, até para que a sociedade, a população em geral, saiba, e a gente tem que divulgar cada vez mais a importância desse produto nobre, desse alimento nobre, e que é produzido aqui no nosso país, em 99% dos municípios brasileiros, e que trazem renda, uma importância econômica e social muito grande para a nossa nação. Deputada, você gostaria de falar um pouco sobre a frente parlamentar, sobre o trabalho que você vem lutando, com os produtores de leite, por favor? Falo sim. Nós já começamos a trabalhar desde a implantação da frente parlamentar, já buscamos junto à CNA, à OCB, tudo que a gente precisa para a questão do leite, já estamos movimentando várias áreas, inclusive o programa Leite Saudável do Ministério da Agricultura, entre outras coisas, porque são muitos desafios e a gente sabe que não vai resolver de uma vez todos os problemas do setor leiteiro, mas vamos tentar aí rapidamente, num curto espaço, se Deus quiser conseguir. Sim, sim. E a sua fala inicial, deputado Evair de Mello? Primeiro, assim, uma alegria muito grande aqui, ladeado pelo Geraldo, faz trabalho extraordinário na frente da nossa leite. E uma alegria também, ao mesmo tempo, a nossa Ana Paula. Chega aqui na Câmara dos Deputados, somando muito em vivência, em conteúdo e, acima de tudo, muito compromisso. Naturalmente, eu acho que esse trabalho, Abra Leite, Ana Paula pela nossa frente do leite, e se soma a CNA, se soma a OCB, se soma a frente parlamentar agropecuária, todos nós temos um esforço muito grande. O desafio do leite é continental, os 4 anos desse país. E, claro, o leite, até pelo Dia Internacional, que é algo trata disso, desafio para que ele chegue na mesa de todos os brasileiros, mas, naturalmente, nós temos um passo importante, que é tentar remunerar cada vez mais melhor os nossos produtores de leite. O leite tem que chegar a preço justo para quem consome, mas não às custas de quem produz. Porque produz leite, produção de leite é negócio a céu aberto, a agricultura, o pecuarista não tem contra-cheque, e o nosso desafio tremendo é trabalhar muito para criar esse ambiente social, mas também econômico, que é remunerar bem os nossos produtores de leite. Como nós temos todos a expectativa de falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados, eu vou jogar para você essa bola, Ana Paula, que está na frente parlamentar. Mas, assim, eu acho que não dá para a gente falar de leite, falar de produtor de leite, falar desse produto que é tão importante no nosso país, que tem importância tanto social, econômica, nutricional. E aí tem os desafios que são enfrentados que a gente escuta muito, dos produtores de toda a cadeia. Mas a gente aqui mais ouvindo o produtor. Então tem a questão de sustentabilidade financeira, a questão do preço, da previsibilidade que o deputado Evair de Mello acabou de citar, as questões da qualidade do leite, bem-estar animal, tecnologia e inovação. E a gente tem energia elétrica, estradas, que são questionamentos que a gente ouve diariamente. Eu queria que você comentasse, que vocês comentassem um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, tudo isso é uma grande verdade. Hoje a gente produz em dólar e vende em real, em um preço muito barato, para o produtor, que não dá para ele cobrir toda a despesa que ele tem. E os desafios que o produtor tem lá na roça, lá na fazenda mesmo, ele é muito grande, são as estradas, são a mão de obra, nós temos uma escassez de mão de obra muito grande,
energia elétrica, as concessionárias de energia elétrica estão falhando muito com o produtor, estão investindo pouco na zona rural, e com isso a gente tem um problema muito grande com relação à energia elétrica. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ir conquistando aos poucos e melhorando cada dia mais, né? Sim, sim. O que eu acho interessante é que outro dia a gente fez uma pesquisa pela frente e que participaram vários produtores de leite mesmo, e uma pergunta que foi feita me chamou muita atenção. Mais ou menos assim, que se ele tivesse a oportunidade de deixar a produtividade de leite, a produção de leite para outra atividade com maior rentabilidade, se ele faria isso. 52% não. Então, você vê que é por amor mesmo, né? O produtor, ele está ali, é um amor que ele tem muito grande naquilo que ele faz. Então, a gente tem que estar trabalhando e ajudando bastante o produtor. Com certeza. Geraldo, a gente tem todas essas dores, né, que a gente escuta do setor, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos números, né? Porque também a gente tem números muito importantes, né, para a gente divulgar aqui todos os dias, não só no dia do leite, mas todos os dias, né? Com certeza. A nossa presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, a deputada Ana Paula, falou muito bem sobre problemas culturais. Problemas também, eles avançam além de problemas culturais, e eles vão, por exemplo, para a dificuldade que nós temos em Brasília de assistência técnica, a questão da dificuldade que também temos de conseguirmos colocar tecnificação, principalmente nos milhares de produtores pequenos que não têm, às vezes, acesso ou condição de ter uma consultoria, uma assessoria. E isso tudo ainda são fatores que são desafios para o setor, desafios para a nossa cadeia. E temos que lembrar que temos condições no Brasil boas, por um lado, a questão da nossa riqueza natural, a questão dos nossos solos, a questão nossa climática. Mas nós temos outros desafios e outras dificuldades, como a logística muito complicada, quando a gente analisa um país do tamanho do Brasil, continental, e que se produz leite em 99% dos municípios, e que há que se fazer a logística desse produto produzido por, segundo o censo do IBGE, o último censo, 1 milhão, quase 200 mil propriedades produtoras de leite, de pequenininha até uma propriedade maior. Então, os desafios são muitos. Aqui em Brasília, que isso tem sido trabalhado. Temos, como eu disse no início aqui, temos parlamentares muito envolvidos, temos 2 que estão aqui conosco no live. Tivemos, inclusive, a participação feminina, né? Podemos citar a nossa ex-ministra e hoje senadora Tereza Cristina, que trabalhou conosco muito fortemente nos últimos 4 anos, também a deputada que presidiu a Comissão da Agricultura, Aline Sleutz, do Paraná, de família também produtora, ambas são de famílias de produtores rurais, a Aline já de produtores de leite, né? A família dela é produtora de leite, e a nossa atual senadora ex-ministra também é uma família do agro, e que sabe, conhece, né? Como a deputada também conhece, eu falei conhece muito bem todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Mas eu acho que nós temos que falar, como você falou, Sara, de números e de algumas coisas que também trazem uma perspectiva boa. Nós hoje somos, o Brasil hoje é o 3º maior produtor de leite do planeta, e nós temos toda a capacidade, toda a condição de chegarmos a ser o primeiro. Nenhum outro país no mundo tem condição de expandir a produção de leite como o Brasil tem. Então, nós temos muita oportunidade nisso. Nós vamos ser, independentemente do tempo que vai se levar, se uma década, mais ou menos que a década, nós vamos ser os maiores produtores de leite, o Brasil vai ser o país maior produtor de leite, e vamos ser, com certeza, um grande exportador de lácteos, como as outras cadeias exportam, e isso é necessário até para que a gente tenha uma estabilidade maior aqui dentro do setor interno. Mas as pautas são muito grandes, só para nível de curiosidade, o Pará Leite acompanha algo em torno de 80 projetos de lei, inclusive nas reuniões iniciais da Frente Parlamentar de Leite, tivemos o gabinete da deputada Ana Paula, discutimos isso está até no site da Leite. Ela, com a sua equipe, inclusive, fez mais um levantamento, aumentou esse número, o deputado Evair acompanha grande parte deles, é autor de alguns projetos, inclusive tem lei de sua autoria, como a lei do celular, que é muito importante, tem sido muito importante
para aquelas 175 mil famílias que produzem queijo no Brasil, sob todas as condições. Chamamos de artesanais, mas tem pessoas, produtores, dentro dessas 175 mil famílias, que ainda não conseguiram chegar, por exemplo, ao êxito de ter o seu queijo premiado na França, como alguns produtores artesanais já trouxeram essas medalhas, esses prêmios para o Brasil. Então, a cadeia é muito complexa, ela é muito numerosa, em todos os aspectos. São mais de 2.000 laticínios inspecionados no país, seja na inspeção federal, estadual ou municipal. Como eu disse, 1.200.000 aproximadamente propriedades de produtores de leite, são números gigantescos. Nós temos, Sara, conseguido, mesmo que a taxa dos leitos, nós temos conseguido melhorar alguns números, algumas médias de produção. Quando a gente analisa, por exemplo, o top 100, você observa que aqueles produtores que estão mais estruturados, e lá no top 100 são produtores na casa dos 10.000 a 100.000 litros de leite dia, que já conseguiram se estruturar melhor, que já tem mais tecnificação, tem uma negociação melhor de preço do seu produto por questão de escala, você percebe que eles estão crescendo a cada ano, melhorando a sua média por matriz, por propriedade e aumentando o seu volume total de produção. O que nós precisamos é fazer com que os médios, os pequenos, aqueles que estão abaixo de 10.000 litros de leite dia, também consigam evoluir, talvez no mesmo ritmo. Então, o ideal é que a gente consiga, é uma palavra forte, mas é salvar todos os produtores de leite do país, pela importância que essa cadeia tem para a geração de emprego e venda. Nós não queremos que fiquem só os top 100, top 500 e top 1.000. O que nós precisamos é trazer condições para que todos consigam permanecer na atividade, seja agregando valor com artesanais, com arroz, que ainda é uma agregação de valor hoje, é um nicho hoje, seja com orgânico e com outras criatividades. Muito bem. E aí, deputada Evair de Mello, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre como que o selo Arte tem contribuído, né, para o fortalecimento da nossa cadeia produtiva do leite. O selo Arte foi realmente assim, foi uma entrega importante que o Parlamento brasileiro fez para esse segmento de proteína animal para todo o país. O Brasil, de novo, né, por ser um país tão continental, de culturas diferentes, né, tem os seus saberes populares, né, e tem no queijo, né, tem os produtos de origem animal, mas tem no queijo, uma história de identidade regional muito forte, né, que é, na verdade, esse queijo artesanal. A origem dele no Brasil, naturalmente, ele veio para a subsistência da própria família. E, naturalmente, ele ganhou escalas que chegaram à comercialização. Mas, por esse grande desafio, o Brasil nunca teve uma política interna muito sólida para essa questão dos produtos artesanais. Até porque, até bem pouco tempo atrás, não tinha essa relação comercial. O artesanal não tinha essa aceitação ou esse apelo. E a partir, porque um produto artesanal, muito mais do que suas qualidades intrínsecas, ele também traz valores da família, da tradição, da história, da região. E o Brasil, com o tempo, né, com essa concentração urbana nossa, as populações urbanas começaram a demandar cada vez mais esses produtos que passam por um processo de produção, de um saber popular, né, da mão única. Né? O queijo que a dona Adelaide e minha mãe faz é um queijo único. Só minha mãe sabe a prensa, o tempero, a temperatura. É o único queijo da dona Adelaide, como são os queijos tradicionais no Brasil inteiro. Isso cresceu muito o consumo, naturalmente. O Brasil cresce também mais, não só no meu estado, mas no Goiás, né, com Minas Gerais também, a questão do turismo rural, do agroturismo, que cada dia mais começou essa nossa relação. O Brasil nunca teve uma política sanitária, embora tinha assistência técnica, extensão rural, o Brasil nunca teve uma política sanitária para esses produtos artesanais. Por isso, essa nossa intervenção, a lei que nos regulava isso, Geraldo, Ana Paula, é de 1950. Você imagina que nós estamos falando de alguns anos depois, né? 70 anos depois. Por isso, era claro que há 50, 70 anos atrás, os produtos artesanais não tinham essa necessidade comercial, de ter um apoio comercial. Então surgiu esse selo Arte, que veio do selo artesanal, avançou agora, inclusive, com o autocontrole que nós aprovamos também aqui na casa,
para simplificar ainda mais o processo, para que o produtor de posse desse selo arte, o seu produto possa viajar, não pelo Brasil, mas minimamente para o município vizinho, que era um absurdo, Geraldo. Imaginar que o produto produzido no município de Uberaba, artesanalmente, não poderia ser vendido em Uberlândia. Em Uberaba, ele fazia bem, ele era nutritivo, era saboroso, e Uberlândia ele matava, porque ele não podia vender. É mais ou menos essa a lógica. Ou seja, o fato, ou seja, um queijo que se atravessasse a divisa, Ana Paula, ele já estaria contaminado. Essa é uma insanidade. Claro que nós, então, fizemos um esforço, e o selo arte foi essa alforria, obedecendo os critérios sanitários locais ali, para que as prefeituras tenham sim, que é o selo de inspeção municipal. Esse selo de inspeção municipal é reconhecido pelo órgão estadual, que é importante ter essa linha do tempo de controle. O produtor que faça as adequações tem o seu produto hoje comercializado em todo o território nacional. Essas histórias de Minas Gerais, Ana Paula, do queijo do Cerro, do queijo da canastra, que tiveram que ser contrabandeados em mala para disputar um concurso na França. Isso é o avesso do avesso do avesso. Então, são entregas importantes que o parlamento fez, e hoje realmente eu posso andar por todo o país e ver a alegria dos produtores por onde anda. Eu sempre passo, Ana Paula, ali no aeroporto de Belo Horizonte, a escala para a Vitória, né? Aí tem uma logística dos artesanais, eu vou lá e já tem um monte de queijo lá, Geraldo, com o selo arte. E a própria Miriam está divulgando cada dia mais. E aí, acho que isso é um passo importante para poder mostrar o trabalho que o legislativo faz e leva soluções para o campo, né? Para que você pegar no meu Espírito Santo, os produtores fazem feira no município vizinho, né? O de Santa Maria de Jetibá faz feira em Colatina, Santa Teresa vão fazer feira em Vitória. Então, o que isso é importante? Está permitindo, inclusive, dentro do foco inicial, que, claro, esse queijo de qualidade, o produtor tem uma remuneração melhor também é focado na renda. É permitir que esse alimento artesanal possa chegar a todos os consumidores, mas, naturalmente, o nosso foco da minha cabeça, eu sou filho de fazendeiro de queijo, né? De queijeira, vou dizer assim, você permitir levar uma renda melhor para o produtor rural. Então, ele aperfeiçoa suas técnicas, faz o seu queijo, mantém o seu sabor único e especial, e com isso ele é melhor remunerado, e que o nosso foco sempre tem que ser, né, essa pirâmide, a base da pirâmide é o produtor rural, o nosso foco tem que ser a remuneração. Então, hoje, os queijos artesanais que já têm o selo arte pode ser comercializado em todo o território nacional, isso dá uma opção de sabor para os consumidores, e, naturalmente, está remunerando muito bem também, melhor, né? Não é muito bem, mas melhor os nossos produtores de artesanais. Sara, maravilha. Oi? Um comentário aqui em cima da fala do nosso deputado, autor da lei de selo arte, testemunhando e, de certa forma, realmente comprovando o que ele está dizendo. No ano passado, fizemos a primeira feira de queijos artesanais aqui em Brasília, uma parceria da Abraleite com o Sebrae, patrocínio do Banco do Brasil e outras 12 empresas, eu vou citar todas aqui, mas a gente vai fazer agora a segunda edição em agosto. E no ano passado, nós tínhamos queijos artesanais com selo arte das 5 regiões do país. Nós tínhamos aqui algo em torno de 50 expositores, tínhamos queijo aqui de estados diversos e maravilhosos, todos os queijos. Os que ainda não ganharam, todos estão aptos a ganhar qualquer concurso de queijo internacional. E é bom te dizer, tinham também requeijões, e essa lei do selo arte, ela é maior do que a gente falou aqui. Ela é de produtos artesanais. De origem animal. Qualquer outro tipo de lácteo, embutidos, outros produtos de origem animal, inclusive do próprio estado, do nosso estado do Espírito Santo, a ideia surgiu do Socol, não foi isso? O Socol é o lombo do porco, né? Que ele é curado in natura. É um produto saborosíssimo. Então, anota aí, Socol, S-O-C-O-L, Socol. Se você não comer, é o produto mais saboroso do Brasil. Não tem nada mais saboroso do que esse Socol. É uma raridade, realmente é um produto único, está só você lá nos canais de televisão, principalmente os canais globais aí, os grandes canais, todo mundo já fez uma matéria espetacular. Mas isso, Ana Paula, é fundamental, porque nós estamos levando renda para o interior. Eu sou focado nisso. Né? O desafio é de mais leite, um leite de melhor qualidade,
questão sanitária, genética, mas o nosso objetivo, assim, eu trabalho muito, que nós precisamos de remunerar bem os produtores rurais. O Brasil criou uma cultura de um certo tempo como se, não, você mora na roça, não precisa de renda. Não. Inclusive, para que a pessoa hoje, eu volto a dizer, agricultura e agropecuária é negócio a céu aberto. O agricultor não tem contra-cheque. É um homem que depende do sol, do calor, da umidade, da temperatura, da radiação, do desafio do tempo, do dia a dia, da praga, da doença, do cimentamento. Por isso, cada dia mais, conversar com os consumidores, que é importante a remuneração boa dos agricultores, para que ele possa ficar no campo, enfrentando algumas dificuldades. A Ana Paula foi muito feliz quando ela disse, da paixão, né? Talvez poucas atividades fez tanta paixão igual o tirador de leite, né? O tirador de leite, né? O Geraldo. Ainda mais nas pequenas propriedades, né? O bezerrinho nasce, o filho, o bezerrinho de um filho, a bezerrinha de outro, aquela vaca, as vacas têm nome. Um negócio, um ambiente realmente muito humanizado esse ambiente, né? Não é só ordenha o parto, mas é muito humanizado esse ambiente porque os animais acabam sendo parte do dia a dia, do carinho, do amor, do afeto da família. Então, isso faz muita diferença. Então, é preciso remunerar bem as pessoas que fazem aquilo por paixão. O tirador de leite é uma pessoa, em tudo, um apaixonado, não é uma atividade fácil. Vaca não tira férias, vaca não tem folga de sábado e domingo, né? Se está de sol ou se está de chuva, não tem Natal ou Ano Novo, não tem Carnaval. Então, assim, é uma atividade, todo dia, toda semana, todo momento, é um ser vivo, precisa de carinho, atenção, cuidado, zelo. Então, esse diálogo com o consumidor ele é muito importante para que o consumidor faça um esforçozinho e remunere bem o produto para que esse agricultor continue cuidando desse animal com carinho, com zelo e também possa ter condições remuneratórias de ter lá uma qualidade de vida melhorada no campo. Deputado Evair, foi tão importante a lei que a gente vai ter amanhã no Paraná, né, já uma abertura também de queijos, né, artesanais. E em breve, agosto, a gente vai ter do dia 24 ao dia 27 em Araxá, Minas Gerais também, que é bem perto. Então, isso foi muito importante para fazer esse contato, né, dos queijos, de fazer os eventos nas cidades. Isso é muito importante. Olha, Paula, assim, quando nós sancionamos essa lei, né, nós tivemos um governador no estado do Espírito Santo chamado Gerson Camata. O nome foi bem conhecido, o Camata foi uma pessoa muito conhecida. Ele dizia que tem coisas do mandato que valem o mandato, né? Eu digo que eu estou no terceiro mandato, mas se eu tivesse feito só essa lei, né, ter sido o autor só dessa lei, já teria justificado a razão dos capixabas por me terem mudado o mandato, porque está sendo muito prazeroso andar pelo Brasil, né, e sentir esse calor humano desse reconhecimento que o parlamento entregou, né? Eu sou o autor porque, na verdade, foi um problema que eu vivia lá no meu interior, o Geraldo, um companheiro, um parceiro, um aliado nosso muito importante aqui. Então, assim, não é promessa de campanha, mas realmente eu queria, assim como você chegou aqui agora, assumiu a frente do leite, quer fazer um monte de coisa, era um problema que eu vivia dentro da minha casa. Minha mãe mora no município de Conceição do Castelo, eu moro em Venda Nova. Se minha mãe quisesse me vender o queijo 10 quilômetros da casa dela, não poderia, porque era um município vizinho. Então, eu digo que valeu o mandato, é prazeroso você ter um mandato e poder fazer realmente uma lei que chegue na casa dos brasileiros, de quem mais precisa. E, nesse caso específico aqui, são os nossos produtos de leite. Eu digo que tem muitas outras conquistas, já são mais de 50 processos aqui na casa, naturalmente, que tem impacto no produtor de leite, mas aqui a gente cuida do dinheiro, do câmbio, do dólar, da inflação, da energia, da infraestrutura, da segurança do consumidor. E eu tenho o nosso ex-governador também, Paulo Arthur, e sim, cuidar da economia também, cuidar das pessoas. Quando nós cuidamos das pautas econômicas do país, eu olho para o consumidor. O consumidor, se ele for bem remunerado, ele vai remunerar melhor. Então, cuidar da economia também é cuidar das pessoas. Por isso, cuidar da economia também é cuidar do produtor de leite. Exatamente. E aí, vocês falaram aí, eu acho que a gente já pode lançar aqui, né, um pedido, né, uma campanha, não sei como é que a gente pode chamar, mas é de promover a conscientização do consumidor sobre os benefícios, né, dos produtos lácteos. E da gente, eu acho, Geraldo, né, Ana Paula e Evair, que um dos pedidos que eu tenho aqui para fazer, né, sobre o leite, é que a gente
realmente promova mais, né, a conscientização do consumidor e que a gente aproxime mais o nosso consumidor do nosso setor. Eu acho que a gente precisa de caminhar por isso aí para a gente melhorar também a cadeia, né? Que a gente precisa de ter pessoas ali consumindo, o nosso consumo precisa de aumentar para a nossa cadeia fortalecer. Exatamente, Sara. E o que você está falando é muito importante porque o leite é o alimento mais saudável do mundo, né? E a gente, por exemplo, quando você pega a cadeia produtiva mesmo, produtor de leite, você pega hoje, nós estamos presentes em 92% dos municípios brasileiros, tá? E na grande maioria são produtores, pequenos e médios produtores, que tiram até 300 litros de leite dia. Então, a gente tem um trabalho muito social, né, que é não deixar essa cadeia acabar e essa pessoa ir para a cidade para fazer outras coisas, permanecer no campo, permanecer na sua vidazinha. E outra coisa interessante dessa pesquisa que a gente fez também foi que 59% dos proprietários rurais, produtores, arrendatários, eles moram na sua propriedade, entendeu? Então, isso foi muito importante, porque você está dando uma qualidade de vida para a pessoa, está deixando ela ali na casa dela, sossegada, em paz, mas ela precisa ser bem remunerada sim. Né? Nós somos hoje mais de 1.100.000 produtores rurais e geramos mais de 4 milhões de emprego, então nós precisamos que o governo dê uma atenção para nós, porque o leite é o alimento mais saudável do mundo. Não tem alimento mais saudável do que o leite. Exatamente. Oi? Eu gostaria de fazer um comentário em relação a essa questão que você colocou de comunicação. Eu digo, a Abraleite, várias outras entidades e pessoas do setor têm discutido isso, mas nesses 5 anos e meio que a Abraleite existe, nós sempre colocamos que o agro se comunica muito mal. E não é diferente na cadeia produtiva do leite. Nós comunicamos muito bem internamente, às vezes dentro do nosso meio, né, dentro dos nossos grupos de WhatsApp de produtores, do setor técnico e outras pessoas que trabalham dentro da cadeia produtiva do leite. Mas nós precisamos extravasar, precisamos divulgar mais, falar melhor do leite. Uma coisa que a gente sempre apela nas nossas reuniões, palestras, etc. Todos nós podemos contribuir, todos que vão nos ouvir aqui, estão nos ouvindo, irão nos ouvir, já deverá ficar disponível na internet, canal do YouTube, etc., para que a gente possa propagar, é que nós precisamos, cada um de nós que trabalha no setor, convive com o setor, que seja parceiro do setor, divulgar as boas notícias, aquelas boas pesquisas que são verdadeiras, e que mostram o quanto esse alimento é importante, o quanto que o leite e os derivados fazem bem para a saúde humana. E a gente mesmo parar às vezes até por raiva, por mágoa, por ficarmos, às vezes, extremamente, assim, injuriados com fake news, com notícias horrorosas, que a gente percebe nitidamente que não vem de um profissional de saúde, que não tem embasamento científico, e que às vezes fala mal do nosso setor, do nosso produto, afeta toda essa cadeia produtiva, o que pode gerar pessoas ali, consumidores, que deixam de consumir nosso produto e às vezes partem para consumir nossos alimentos. Então nós temos que divulgar, sim, cada vez mais aqueles trabalhos sérios, aqueles que têm embasamento científico, que falam o quanto os produtos lácteos fazem bem para a saúde humana. E esse é um dever de cada um de nós. E quando tiver alguém que não é da área de saúde, que quer fazer barulho, quer aparecer usando informações errôneas, fake news, não deve passar isso para frente, porque cada vez que isso é passado em grupos de WhatsApp, em redes sociais, estamos dando força e mais visualização para esse tipo de coisa. A gente precisa melhorar a comunicação nossa, mas começando individualmente cada um de nós. Sabemos que é necessária uma campanha maciça de divulgação dos lácteos, né? A ABLV, a Associação Brasileira de Leite Longa Vida, recentemente lançou uma campanha muito interessante com publicações, com veiculações na televisão. Isso é necessário, um investimento alto. O setor precisa cada vez mais achar caminhos e mostrar isso para a população. Eu costumo dizer para a população que envolve todas as pessoas, já que o leite, o alimento leite e seus derivados, ele é consumido por pessoas de todas as classes sociais. Exatamente. Pessoal,
Eu espero que a gente tenha a oportunidade de bater vários outros papos de laticínios, papos de leite, né, papos de produtores. É um setor, né, que a gente abraçou aqui e que a gente tem muita paixão, então a gente faz questão de falar porque a gente realmente quer que dê certo para todos, né, para o produtor, para a indústria e para o consumidor. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelas lutas que vocês têm aí em Brasília por nós. Fica aqui, né, minha gratidão, meu abraço, e que a gente, né, lance mesmo, né, Geraldo, essa campanha, né, de cada um de nós mesmo, com as nossas famílias, com os nossos amigos, de promover o leite. Assim, ao invés de a gente fazer o drama e fazer o coitadismo, né, que a gente promova todo o valor que o nosso setor tem, né, econômico, social e nutricional. Muito bom, acho que a gente deveria, inclusive, fazer um novo brinde. Vamos fazer. Acabou. Dá um pouquinho para ele aí, Geraldo. Como foi o que menos conversei, foi o que mais bebi leite para vocês. Nós já providenciaram mais para mim. Um brinde ao nosso querido leite e amado leite, gente. Muito obrigada a vocês, um abraço. E amanhã nós voltamos a comemorar.